Oi galera, tudo beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o papo é sobre Parafusos, hum, buchas e e brocas. ela acertou, né? Decorou, levou um tempinho, mas ela aprendeu. Ok, vamos começar por partes, né? Bom, antes da gente falar das brocas, eu queria começar falando logo pelos parafusos, porque é um assunto bastante negligenciado e que a maioria dos profissionais, isso eu não estou falando você não, porque evidentemente o vídeo foi feito para você que não tem nenhuma habilidade com ferramentas manuais, enfim, que não é da área. Mas ao longo de mais de 20 anos trabalhando com isso, eu percebi o seguinte, que 95% dos profissionais, eles não sabem utilizar as buchas e os parafusos adequados. Eles não sabem responder simples perguntas. De acordo com a parede, se a parede ela é de bloco, esse bloco cerâmico vazado que tem os furinhos, ou bloco de alvenaria, parede de drywall, parede de gesso, se a parede é de concreto, maciça, eles não sabem dizer qual é a bucha adequada e necessariamente qual é a carga, qual é o peso que esse parafuso suporta. Todo mundo, pessoal, tira as medidas dos parafusos, das buchas, não é da cabeça, deve ser do sovaco, porque não tem nenhum fundamento técnico, não tem nenhum fundamento específico, ou seja, é tudo na intuição. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Vocês hoje compram uma TV dessas de última geração, custando não sei quanto é que custa uma TV mais ou menos hoje? Tem de 1.000 até 10.000, 20.000 reais. Pronto, então vamos pegar o meio termo, né? Vamos supor que você comprou uma TV de 5 mil. E aí você chama uma pessoa ou você mesmo vai comprar. Primeira pergunta que eu faço: você vai economizar nos parafusos do suporte da sua TV? Afinal de contas, o parafuso sai tão barato. Você vai economizar na bucha? Você tem que saber qual é a bucha certa para a parede que você está utilizando. Porque se vir acontecer algum problema, você vai perder todo o investimento da sua TV. Ou de sua prateleira, enfim, de coisas que você coloca. Então é importante. E, Quanto custa uma bucha e um parafuso? rapaz, uma bucha e um parafuso, olha, o conjunto, por mais caro que seja, não dá R$ 2. Eu estou colocando assim, ó, por mais caro que seja, o conjunto, uma bucha e um parafuso não vai sair por mais que R$ 2. Então, gente, conhecimento também é economia. Se você sabe o que comprar, se você não é orientado de forma incorreta, porque aqui, ó, é técnico, ele sabe do que ele está falando. Obrigado. Se você sabe o que comprar, ninguém consegue te enganar e você ainda não perde seu rico dinheirinho. Porque imagine, você coloca uma TV dessa de 5.000 reais, até sua TV de 1.000, até sua TV de 800, 700, seja lá quanto for. E a bicha, pau, cai no chão. Porque você colocou. E aquela prateleira que você colocou seus cristais, enfim, sua decoração. Cristais, ele tá falando por minha causa, tá? Exatamente, que ela tem, né? Então, imagine, ela faz um altar lá com os cristais dela e aí a prateleira simplesmente, puf, desaba, né? Então, pessoal, isso é importante. E ela falou, eu sou técnico, contudo, boa parte dos técnicos também não sabem. Existe uma confusão muito grande na literatura técnica em relação aos parafusos e buchas. Inclusive, varia muito de fabricante para fabricante. Eu fiz mais ou menos uma compilação dessas informações para trazer para vocês, ok? Então vamos começar? Bom, primeiro... Vamos para a técnica. Exatamente, prática. técnica. Então vamos começar falando, né, dos 3 tipos. Eu vim de forma bem resumida, existe uma infinidade. A Claudinha vai chegar aí e vai mostrar para vocês. Isso, meu amor, muito obrigado. Olha, dá para perceber a primeira bucha aí, é uma cinza, se eu não me engano, né? Cinza claro, cinza escuro e aquela que tem as duas... Beleza. A primeira bucha, ela é... Só vire um pouquinho para mim, só para eu ter a certeza do que eu tô falando exatamente. Essa é uma bucha universal. Ela é ideal para a sua parede que seja de bloco cerâmico ou então de bloco de cimento, ou seja, aquelas paredes que tem o bloquinho furado, ok? Então, ao invés de você comprar uma bucha que é muito vendida aí, comercializada, se eu não me engano é a segunda,
essa bucha ela não é apropriada. Eu acredito que alguns de vocês possam já ter passado pelaquela situação de colocar essa segunda bucha na sua parede de alvenaria, e aí o que é que acontece? A bucha fica folgada, né? Você coloca o parafuso e a bucha fica folgada, você não consegue prender o equipamento. Por quê? Porque na verdade ela não é apropriada. Essa bucha, ela só deve ser utilizada em uma outra situação que eu já vou falar. Então essa primeira bucha é chamada de bucha universal, ok? Olha, procure nas casas de materiais do ramo, materiais de construção ou lojas que vendem parafusos e, por via das dúvidas, leve seu celular. Pode colocar assim, a bucha universal, porque quando eu fui em uma casa de parafuso, eu pedi a bucha universal e o vendedor, ele não conhecia. Porque, infelizmente, as pessoas aqui no Brasil não sabem trabalhar da forma adequada. Então você corre o risco de estar colocando seus equipamentos presos na parede, enfim, suas prateleiras, com a bucha inadequada. Há risco de queda e de alguém se machucar, né? Então, essa primeira bucha, ela é a bucha universal. Eu vou estar mostrando, talvez aqui ou aqui, eu não sei necessariamente, uma imagem de como ela fica quando ela é presa. Por isso que ela prende bem, porque ela vai sendo torcida e ela fecha realmente o espaço. Então, não tem como ficar folgada. Essa bucha, você não precisa de nenhum jeitinho de colocar palitinho, nem absolutamente nada. Ela vai funcionar numa boa, ok? A segunda é a bucha mais comum, que essa é a mais vendida. Só que ela só é vendida para uma situação específica, que é para paredes ou vigas e pilares que são de concreto, ou seja, são paredes maciças, né? Então, se você tem um pilar, você tem uma viga, você pode utilizá-las, porque elas são apropriadas para isso e só para isso, ok? Então, se você está usando para sua parede de bloco, essa daí é inadequada, ela não serve, ok? Vamos para a terceira? Essa daí... dos bracinhos. Exatamente. Essa daí é bem interessante, né? Que é a bucha específica para drywall ou para gesso. Então, você pode usar tanto para parede de drywall ou um teto, se você fizer um forro de drywall, ou um teto com forro de gesso. Então, ela é perfeita porque você faz um furo e você coloca assim, eu acredito que está dando para você visualizar, ó, vocês fecham ela assim, ela entra no furo e quando colocamos o parafuso, o que acontece, ó? Ela vai fazendo exatamente isso. Pronto, minha assistente. Exatamente, você fecha, coloca ela no furo, depois que ela entra no furo, o que é que vai acontecer, ó? Ela vai abrindo. Isso, pode puxar. Exatamente. E aí, ó, ela fica exatamente como está aí. Aberta e não tem como soltar. Então, por favor, não fiquem botando arame. Arame é coisa de armengueiro, gambiarra. Por favor, usem os equipamentos adequados. Então, as buchas, elas são simples e elas são baratas. Você pode chegar numa loja do ramo, material de construção ou lojas que vendem parafusos e pedir a bucha adequada. Primeira situação, se sua parede é de bloco de alvenaria, ou seja, com aqueles blocos com furinho, a bucha é a universal. Se você vai colocar numa parede que vai ter concreto, né, naquelas situações das vigas ou dos pilares, você pode comprar essa bucha comum. Você pode falar até bucha, que o cara já vai lhe entregar exatamente ela. E a situação terceira é aquela com drywall ou gesso, que aí você pede uma bucha específica para gesso e drywall. Não vou estar falando aqui os nomes técnicos, porque esse não é o objetivo, ok? Continuando aqui, vocês estão vendo que tem tamanhos diferentes, né? Porque para cada situação, para cada broca, você vai ter uma bucha. Como vocês estão vendo aí, por favor. Isso, minha assistente. Mostra aqui, nós temos as brocas de 10 milímetros, 8 milímetros e 6 milímetros. Então, se as brocas são para 10, 8 e 6, as buchas também terão que ter essa numeração. Então, de acordo com a broca que você vai usar, vamos supor, você vai usar uma broca 6. Então, você vai pedir exatamente um parafuso 6 milímetros e uma bucha 6 milímetros, de acordo com o aparelho que você vai utilizar. Beleza? Então, um forte abraço, um beijo muito carinhoso e até tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau.